Quem foi o grande responsável pela conquista do Corinthians? Para você, qual foi o grande responsável por essa Libertadores inédita? Deixa eu abrir um parênteses antes de parabenizar o Palmeiras. A gente vê toda a emoção de uma conquista e vê as pessoas, já tenho grandes amigos dentro do Palmeiras, e a coisa ela é de dentro do campo de ser melhor, mas ela é de reconhecimento também. Então, desde o Felipe, a emoção de um cara que é campeão mundial, e ver toda a emoção dele aflorada, do Dr. Rubens, enfim, de uma série de pessoas importantes que elas têm, esse registro, o próprio Marcão, que foi meu atleta. Eu vi uma imagem de vocês com o Valdívia, fazendo o sinal da cruz na hora do jogo, toda a emoção, e o quanto ele é importante nesse momento. Fica aqui o registro muito sincero, né? Muito tranquilo em cima da conquista do Palmeiras. Um outro adendo é que eu fui desempregado que estava, eu fui assistir uma série de jogos na Argentina para observar atletas. E num deles, a questão de 3, 4 anos atrás, eu fui assistir Independiente em Avejaneda contra, eu não me lembro se era River. O jogo foi suspenso com uma morte, um tiro de uma torcida que teve uma emboscada com essa questão dos 3, 4 anos. Independiente de Avellaneda com Racing. Com Racing. Sim, com Racing. E a morte ali assustou, eu estava no estádio, o jogo foi suspenso. Inclusive a torcida tentou invadir o gramado, toda uma situação muito difícil, né? E eu presenciei aquela situação toda, e o quanto assusta por vezes tu tá de fora, tu ser... imagina uma pessoa levar família, levar filho para um espetáculo. O Corinthians foi um conjunto. O Corinthians está de parabéns pela sua torcida, pelo seu grupo de diretores, e não teve teve um conjunto todo que estava num momento muito especial, Flávio. Corinthians emocionou todo o Brasil. Tite, vendo de novo, revivendo outra vez, é aquela história, as sensações elas voltam, como se elas estivessem acontecendo de novo. O que você pode nos falar sobre isso? Eu fiquei mordendo a língua aqui para mim não mostrar na emoção um pouquinho e conter um pouquinho da emoção. Ela é muito grande. E quando tu vê as pessoas... E eu digo assim que o maior prazer de uma conquista é tu dividir com as pessoas que tu quer bem, aqueles que estão próximos a ti. Eu não consigo ver flauta no outro e tal com um verdadeiro motivo. O verdadeiro motivo é o cara dizer assim, pô, vai ajudar na minha saúde e eu vou estar legal. O verdadeiro motivo é eu passar, como eu falei para o Vanderlei, eu digo, eu vou conseguir namorar minha esposa melhor. O verdadeiro motivo é ver uma criança feliz. O verdadeiro motivo é ver a emoção aflorada. Independentemente, agora muito especial, e aí uma conquista de mais de 100 anos em busca, e às vezes tu não tem a dimensão. Ainda bem que eu não tenho a condição de ter visto isso antes, porque a preparação para o jogo, ela fica voltada para o jogo. Senão tu pensa em tudo isso que está envolvido, eu não sei se eu teria toda a condição de me preparar tanto quanto me preparei, mas não tem palavras para descrever a emoção que a gente sente. Basílio, você que é o outro polo, 77, tanto que foi citado aí na matéria, né? Você vendo isso ainda se emociona? Eu me emociono muito, ainda mais revivendo tudo isso daí, né? Porque tinha praticamente ali 38 mil corintianos. Eu fiquei num local onde eu tive o privilégio de conviver na minha chegada, durante o jogo, os gols quando saíram, após o jogo, o torcedor extravasando praticamente, né? E levando você dentro dessa emoção. O Tite foi muito feliz quando ele fala. Você imagine se eles pudessem ver tudo isso. Ia ser um trauma muito grande, porque eles não iam conseguir desenvolver o trabalho deles de uma forma normal. Se tivesse quando a bola bateu na trave, voltou, 77, se parasse e se olhasse para o povão, você não fazia o gol. Hoje é muito difícil. Eu até digo que no sábado, ontem, aconteceu um gol quase idêntico, né? Foi né? mesmo. Com bate-rebate, o Danilo tendo a tranquilidade de colocar a bola lá para dentro. Mas você, hoje, eu lá em cima, eu falava assim, o que eu consegui fazer com que esse povo tivesse também esse sofrimento? Eu fiz parte daquilo tudo ali, não só eu, como todos os meus companheiros, mas é muito difícil. E essa matéria hoje colocada, eu... estou com o Tite, né? A gente tem que se segurar pelo lado emocional, porque hoje a gente está podendo ver o que cada um teve de sentimentos para poder estar
só o início daquela senhora falando, eu estou dentro do Pacaembu. Você imagina a emoção que ela não estava, que ela poderia estar vendo o Corinthians jogar. Tite, parabéns. Um excelente trabalho, como sempre, que caracteriza a sua atuação profissional desde sempre. E boa noite, Vanderlei. Boa noite, Vazio. Boa noite, seu filho. Grande Godoy, boa noite. E você viu que está todo mundo de verde hoje, né? Ótimo. Você reparou, né? Eu não, porque o Tite é meu amigo. Uma balançada. Tudo verde, tudo verde. Então, hoje realmente a gente está muito feliz. O Godoy, na abertura, estava chegando, e o Godoy disse o seguinte, olha, independentemente de qualquer coisa, são 2 times de São Paulo que já estão na Libertadores. São 2 conquistas importantes. O que puxa até o futebol paulista a tentar. Dizer obrigação é meio complicado, mas enfim, o São Paulo vai ter que estar mais responsabilizado, o Santos está mais responsabilizado. E vocês puxaram isso, né? A bem da verdade, quando o Palmeiras consegue a superação, quando eles trazem uma Libertadores, isso puxa. Eu acho assim, se o adversário está mal, ele te puxa para baixo. Mas se ele está bem, ele também te leva lá para cima. Sem dúvida. E acho que o futebol de São Paulo então está de parabéns. A cidade já colocou 2 na Libertadores. Agora os outros que correm atrás. Friso, muito obrigado pelo elogio. Tu não estavas presente, eu fiz menção ao Palmeiras e parabenizando todos vocês pela conquista extraordinária. A gente vê a emoção. E a coisa ela é do confronto dentro do jogo, da competição, mas ela é do reconhecimento também. Parabéns pela grande conquista. Muito obrigado. Tomei. Não daquele tamanho, mas tomei. Menor. E fui dormir, era passado das 6 horas da manhã. Tomei uma de maracujá, se é que dá para tomar caipirinha para acalmar, não tem jeito, né? Vai acelerar mais, pode botar maracujá e não tem jeito. E continuava pilhado. E tomei uma de limão, menorzinha, mas tomei para depois dormir um pouco. Flávio, é muito interessante participar de 2 competições importantes. A cabeça é humano, é compreensível, tu não consegue estar intenso nas 2. Afora que fisicamente é um desgaste muito grande. E as pessoas, eu faço um apelo, as pessoas de responsabilidade não façam jogos próximos de decisões ou pós-título. Palmeiras é um exemplo, perdeu jogadores importantes hoje pela intensidade que teve. Aí o cara diz assim, mas o Valdívia não jogou. Ele vai estar desgastado emocionalmente, tal qual, porque estava toda a equipe vivendo isso. O Basílio está balançando a cabeça porque é assim. Eu fui treinar depois do jogo contra o Santos, com a equipe que não jogou. Os atletas treinaram uma determinada parte, começou a cair. Eu digo, vem cá, gente, aqui. Professor, porra, a emoção do jogo de ontem nos drenou. Nós não temos a mesma coisa. Passado uma competição e já retomar foco e intensidade, não se estala dedo. Não é assim. Exemplo, 2005 São Paulo, campeão da Libertadores. 8 jogos pós-Libertadores, perdeu 5. Santos, campeão ano passado, pós-Libertadores, 8 jogos, perdeu 5. O que é isso? Deixou de ser bom a equipe? Não, é um desgaste que ela tem muito forte. Então, até para reciclar esse momento, e aí é o desafio do técnico, da direção, dos atletas de ter a inteligência para remobilizar e sair daquilo que eu digo, tu olha, pega na tabela. E quando tu vai fazer jogo e tu está debaixo da tabela, pesa aqui, pesa aqui, pesa aqui. Então, é uma retomada importante e difícil para fazer. Essa é a coisa estúpida de você ganhar um título como a Libertadores, que deveria ser a grande consagração do ano. O cara ganha a Champions League e ele vai para as férias. Né? O cara ganha o campeonato italiano, ele vai aqui no Brasil, o cara ganha a Libertadores e 4 dias depois tem que jogar com o Náutico. Vou dizer o que me aconteceu, palavra de honra, me aconteceu dentro do vestiário. Nós estamos comemorando a Libertadores, eu sentei na parte de baixo e eu olhei para o Duílio e para o Roberto e digo, o jogo do esporte foi transferido, assim, demolido, mas está demolido. Porra, o jogo do esporte foi... Não, eu já pensei, mas eu vou ter que organizar a equipe. Daí o Duílio me olhou e disse, Tite, relaxa e comemora. Eu digo, uma responsabilidade da coisa, tio. Não pode ser assim, tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Uma conquista de um título, um momento importante, dá uma semana pelo menos para a equipe descansar. Tite, o Palmeiras não ganhava um título desse nível há 14 anos, né? Ganhou a Série B, o Palmeiras é muito grande, tinha que voltar, mas eu considero que era obrigação. Nem o Campeonato Paulista que eu considero uma bobagem. E volta a ganhar um título desse esporte, e alguns dias depois,
O Palmeiras ganhou quarta-feira. Hoje é domingo, tinha um clássico contra o São Paulo. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, até que foi bem demais. E quinta-feira volta para Curitiba para jogar. E o Corinthians da mesma forma, quer dizer, tem um jogo contra o Sport que não foi adiado. Quer dizer, os caras estão de brincadeira. Acabou isso aí. O cara tem que ir pra casa. Acabou a Copa do Brasil com uma vitória dessa? Acabou, cara. Acabou o ano. Acabou a Libertadores, acabou o ano. Vai curtir. É desumano, não dá para curtir legal. É desumano. Quem tem que resolver isso é o teu diretor, né? Quem participa da reunião. Ele pergunta para você, ele pergunta para os seus jogadores? Não. O Palmeiras já sabe que vai disputar a Libertadores que vem, você já sabe que o Corinthians vai disputar a Libertadores que vem. Aí, chega na Libertadores, durante o Brasileiro, vocês vêm com dependendo da campanha, as mesmas dificuldades e as mesmas cobranças. Pô, mas o teu diretor tem 6 meses, 7 meses para resolver esse problema, para programar, para projetar. Por que aceita aquilo? Por que não consegue, com o calendário da CBF, olha, nós, Palmeiras, Corinthians, já sabe, Palmeiras, nós estaremos aqui. Se a gente avançar, as datas são essas, aqui tem que ficar em aberto essas datas do Campeonato Brasileiro, não teremos jogos, já fica acertado. Palmeiras, Corinthians e mais os outros 2. Na sequência da Libertadores, privilegia-se a Libertadores e os jogos serão adiados. Não interessa a satisfação, o prazer, o desejo do adversário. O adversário já está sabendo que jogando contra essa regra. Então, o Palmeiras quis adiar, não conseguiu. O Corinthians quis adiar, não conseguiu. Alguns jogos conseguiu, outros não. Ó, não adianta nós ficarmos falando e colocando aqui o que o calendário tem que ser assim, assim, assim. Formamos opinião. Mas aí o diretor, o bundão do diretor, vai lá e só fala amém. Só fala amém. Tudo aquilo que ficou combinado e projetado com a comissão técnica, com o grupo de jogadores, o diretor bundão vai lá e aceita amém. Aceitava o amém, ia lá, só falava amém, beijava a mão do Ricardo Teixeira. Não era o Ricardo Teixeira, a administração do Ricardo Teixeira, porque é o Virgílio Elísio. E agora vão lá beijar a mão do Marinho e falar amém. Ou, não adianta nós formarmos opinião. Disso. Se o Corinthians, os 4 clubes, falar, nós vamos disputar a Libertadores só se fizerem isso, senão nós não disputamos. Nós vamos fazer o que vocês querem. Formadores de opinião, porque se dá sugestão e tu está trazendo a sugestão. Tite, e o Guerreiro. O Guerreiro é um tremendo jogador, a gente sabe disso. Mas ele é meio espiruqueta aí, né? Ele tem um histórico aí de confusão e tal. Como é que você recebeu o Guerreiro? Como jogador, não precisa nem discutir, né? E ele está mais tranquilo? Você já conversou com ele? Ele esteve treinando já e a gente ficou voltado para o jogo. Ele está no processo de retomada de condicionamento. Mas é um jogador que só por si só é capitão da seleção peruana, né? Então, às vezes a competição de dentro do jogo, ali não dá para dizer, dá licença, por favor e tal. Então é um jogador competitivo, um jogador de área, mas que também movimenta, né? Não é um jogador só fixo, só pivô, com boa finalização. Vai acrescentar, vai dar aquele leque de opções que desde a saída do Adriano, nós não tínhamos um jogador com essa característica específica. Ô Godoy, esse tipo de jogador que se transforma... Claro. Tite, você não quis o Hernani, que estava no Mogi, está no Flamengo, lá fazendo gol no Flamengo? As opções que nós tínhamos naquele momento, era pelo menos naquele momento, de trazer um jogador que já tivesse mais... Cancha, mais experiente, com uma qualidade mais comprovada, né? E não como uma aposta. Uma aposta, ela foi de jogador de lado, de velocidade, que era o Romarinho. Então, dentro das opções que nós tínhamos, ou da velocidade ou do pivô, né? A ideia de permanecer, e aí o detalhe com o Liedson, ela é mais do cunho financeiro, né? De permanecer, que a gente estava bem servido ali, de um jogador de velocidade do lado, no caso o Romarinho que vem em seguida. Afora a valorização do atleta, e aí o Fritz sabe, negocia aqui. O Mazinho era um outro jogador que nós tínhamos interesse, é muito bom jogador. Bom jogador de novo hoje, hein? Ele é bom jogador. É bom jogador, não porque ele fez o gol, mas tecnicamente jogou muito contra nós no Oeste, contra o Oeste lá. Então nós também tínhamos interesse, mas aí é a briga do Palmeiras, é a briga conosco, oferece aqui, vem Santos. É natural, né, dessa concorrência de São Paulo. Você falou com o maior respeito, todos nós respeitamos, é claro. Uma coisa que teoricamente seria muito simples, a permanência de um atleta num clube onde ele se consagrou, onde ele virou campeão, mas você tratou de uma maneira muito especial a permanência do Paulinho.
Por que você enalteceu tanto essa permanência do Paulinho? Existe uma série de interesses por trás do atleta. Existe uma série de interesses no futebol, eu não posso ser específico, mas o atleta recebe uma série de pressões também. Né? E não é só em relação ao Paulo, mas eu quero trazer isso como regra. Mas soube especificamente dele, numa série de envolvimentos, inclusive de diretores da Inter, pressionando o atleta para que ele fosse para lá. Ou pelo menos oportunizando, ou abrindo outras opções, direto. Então tu recebe N para tudo que é lado bom. A única sentimento que eu tenho, que eu passei para os atletas, eu digo, te guia pela tua cabeça. Faça aquilo que tu entender ser o melhor. Faça aonde tu local onde tu vai ficar mais feliz, onde tu vai ter o retorno financeiro, mas onde tu estiver legal também, tu te sinta em paz, tu te sinta alegre, tu te sinta feliz para jogar. E a ver não vai atrás da história do cara que fica te buzinando e com busca de interesses próprios. É o único conselho que eu passei para ele que passa para todo mundo. Procura selecionar e guia pela tua cabeça. Tu sabe, eu falei, Paulinho, e os atletas sabem, o Ralf sabe, o Alex sabe, o Eldinho sabe, todos aqueles que são aonde e decidam com as pessoas, consigo próprio e com as pessoas que tu quer bem. Que essas que no momento que for mal, tu vai estar perto de ti para decidir o teu próprio caminho. Por isso que eu coloquei em relação ao Paulinho, mas como uma regra geral.